deserto a pastorear. Vi uma coluna de fogo no monte a queimar. O fogo misterioso foi sua atração. Moisés entendeu que era Deus naquela visão. Aquela coluna de fogo tirou Pedro da prisão. E no caminho de Damasco pôs Saulo ao chão. Eu sou Jesus a quem tu persegues, não adianta recalcitrar. E esta minha mensagem terás que pregar. Eu sou Jesus a quem tu persegues, não adianta recalcitrar. E esta minha mensagem terás que pregar. No nascimento do profeta avistou-se uma luz, indicando uma obra do Senhor Jesus. Em um batismo lá no rio, algo aconteceu. Perante uma multidão, aquela luz desceu. A luz do entardecer sobre o monte pôr do sol. A atração sobre a montanha de novo se vê. Aquela luz misteriosa trazendo a revelação, falando como o elenco do coração. Aquela luz misteriosa trazendo a revelação, falando como o elenco do coração. Falando como o elenco do coração. Amém? Muito bem, preciosos irmãos aqui presente, nesta audiência aqui presente, e nossos irmãos também, as pessoas que estão nos acompanhando através deste vídeo. Deus tem assentado em meu coração falar sobre este assunto, sobre discernindo o corpo do Senhor, como eu já havia dito aqui na congregação presente, que um dia atrás, eu um pouco depois da meia-noite, então fui movido ali pelo Espírito a entrar em meditação acerca deste assunto do corpo do Senhor. E o corpo do Senhor é o corpo de crentes. E nesta mensagem que o profeta pregou, intitulada Discernindo o Corpo do Senhor, claro que eu fui revisar, é uma mensagem que já estudei há muitos anos e sempre eu reestudo as mensagens, mas eu tive que passar por ela, passei o dia de ontem meditando, hoje também meditando, tomando algumas notas, e eu gostaria muito de ler na íntegra esse livreto aqui com vocês, mas tomaríamos muito tempo. Eu preciso pregar primeiro, falar sobre esse assunto, e se houver uma oportunidade, posso tomar uma parte 2, por exemplo, onde possamos estar trabalhando mais, ou nos nossos estudos que fazemos, roda de estudos, que sentamos e lemos os parágrafos da mensagem, lemos também a Bíblia, estudamos, mas desta feita eu estarei pregando, trazendo aqui um resumo, esta parte que Deus concedeu para que falássemos, para que isso venha ajudar todo o corpo, não só nossos irmãos aqui presentes, mas todos que tiverem acesso a este assunto. E aconselho que leiam, estudem essa mensagem, Discernindo o Corpo do Senhor.
há muitos anos eu tenho apenas esse livreto, eu não tenho 2 deles, mas se alguém quiser na internet, você pode baixar em PDF, imprimir, ou pedir para os irmãos de alguma imprensa, né, que imprime. E a escritura que o profeta usou quando pregou essa mensagem, ele leu em 1 Coríntios, capítulo 11, onde nós também lemos quando vamos ministrar a ceia do Senhor. E, por sinal, hoje é noite de Santa Ceia do Senhor. Está aqui conosco o irmão Elias, né? Quem trabalha, mora em fazenda, geralmente acorda cedo. E bem cedo eu estava ali, acho que não incomodei não, né, irmão? Coloquei a mensagem ali. É que eu também estava em meditação, já estava horas acordado. E eu lembrei, quem é parceiro nessas horas é aqueles que também, muitas vezes, está acordado na parte de cedo. E não demorou muito, o irmão Elias já respondeu ali, está aqui conosco. Que Deus abençoe, irmão Elias, sua família preciosa, né? E todos os demais aqui presentes, né? Então, nessa escritura de 1 Coríntios, capítulo 11, nós vamos tomar a partir do verso 23, eu já leria essa escritura no culto de Santa Ceia. E o profeta leu essa escritura e pregou essa mensagem. Mas o Espírito Santo, quando ele foi lá e me tirou da comodidade do sono, mas eu não precisei ficar espreguiçando e com sono. Ou seja, eu levantei satisfeito com o que havia dormido, com muito ânimo, com muita vontade, com muito entusiasmo de ir para os estudos da palavra e meditação. Isso para mais cedo ontem, né, no sábado. Então, na presença de Deus, orando ali e agradecendo, nem buscava muito, não pedia muito, não, eu agradecia. E já que ele assentou em meu coração falar sobre discernindo ou discernir o corpo do Senhor, então, buscando ele ali, e aí, também naquele espírito de gratidão, então ele me mostrou rapidamente, e eu quero compartilhar com os irmãos. Creio que não vou tomar muito tempo, não é necessário. Se sentássemos para fazer um estudo, sim, teríamos muito tempo para ler, para esmiuçar, para comentarmos aqui. Mas o que Deus mostrou para nós, deixa eu ler a escritura, depois então nós vamos para os comentários, né? Senão eu já vou entrar logo direto. Mas é tão gostoso que já dá vontade de entrar falando sobre o assunto. Eu vou ler ali no monitor, junto com os irmãos, tá? Com certeza aqui na câmera não vai aparecer o monitor, mas não tem problema não. Eu vou deixar a minha Bíblia aqui no jeito, e se eu precisar, as escrituras estão aqui junto de mim. Mas vou ler com vocês 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 a seguir. Só um momentinho. Tô colando aqui uma folha, né? Certo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Apenas até aqui, no verso 33, né? Nós lemos do verso 23 ao verso 33. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra
eu quero orar mais uma vez, vocês podem permanecer assentados, apenas feche seus olhos. Glorioso Deus e Pai Celestial, nós temos lido a Tua Santa Palavra, Senhor, é até onde nós podemos ir. Qualquer pessoa alfabetizada pode abrir esta Bíblia e lê-la, Senhor, mas se a Tua graça, se o Teu Espírito Santo não tomarmos, nós não poderemos, ó Pai, adentrar. Então não temos autorização, não podemos avançar presumindo, ó Pai, mas com o Senhor guiando-nos, dirigindo-nos, abrindo, Senhor, a palavra para nós e abrindo-nos também o entendimento para compreendê-la, Senhor, com discernimento espiritual. Nós queremos agora, ó Pai, abrir nosso coração. Estamos, ó Pai, prontos, aptos, não queremos discutir nada, não queremos, ó Pai, colocar nossas razões, nossos pensamentos em nada, mas receber a Tua palavra tal como ela é ministrada para nós, através do Teu Espírito Santo. E agora, Pai, que possamos discernir o corpo do Senhor, ó Pai amado, pois não somos espectadores, ó Pai, longe, ó Pai amado, deste assunto. Nós somos este assunto, somos o corpo do Senhor aqui na terra, o corpo místico do Senhor Jesus Cristo, em todos os idiomas, línguas, ó Pai, nações. Há pessoas, há partes deste corpo, e eu próprio que estou aqui nesse momento, ó Pai, sendo um vaso usado por Ti, apenas, ó Pai, um pequeno veículo, uma pequena partícula, Senhor, deste corpo, onde o Senhor agora está expressando estas palavras, meu Pai, mas o Senhor está falando com todo o corpo, Senhor. Pai amado, obrigado por essa mensagem que Tu tens enviado nesses últimos dias, a revelação do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, em nossos corações. No Teu nome, ó Pai, nós Te pedimos estas bênçãos e agradecemos. Amém. Muito bem, preciosos irmãos. Vamos então caminhar aqui um pouco e, primeiramente, discernindo o corpo do Senhor. Quando o Senhor me tocou para entrar nesse assunto, um assunto já estudado há anos, mas estava como que dormente, né, ou eu estava dormindo acerca desse assunto. Muitos certamente estavam, porque não que estávamos tirando férias, tirando folga de estudar a Bíblia, estamos sempre estudando a Bíblia, as mensagens, ouvindo sermões, mas quando Deus quer tratar, Ele vem e trata, simplesmente. Então, por aí, nós vemos como que é o reconhecimento, né, de um chamado, de um ofício, e até antes de entrar aqui, eu não conseguirei ler todas as citações que eu gostaria, mas na mensagem, eu vou apenas citar, na mensagem Dores de Parto, por duas oportunidades, pelo menos eu localizei ali naquela mensagem, o profeta Irmão Brana, quando estava pregando a mensagem Dores de Parto, ele chamou a atenção para os ministros que estavam ali presentes. Tinha pastores, tinha ministros ali assistindo o culto com ele. E ele disse assim, esses ministros, esses pastores, captam isto, ou seja, captam a mensagem e levam isso ao povo, fazendo com que isso se torne mais compreensivo. Agora, deixa eu fazer uma ressalva. Não por falta de capacidade do profeta de explicar. Claro que Deus, através do profeta, trouxe o assunto perfeito, completo. Se você ouvir direto na fita, no disco, na gravação digital, você lê o livreto, você está tendo contato perfeito com a mensagem, com a voz de Deus. Mas Ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, deu uns para pastores, como Ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, né, pastores, mestres e assim sucessivamente. Mas, e cada um que Ele chamou, no caso, para pastores, Ele também recomendou, Paulo recomendando a Timóteo, ele fala que o pastor seja apto para ensinar. Então, quando se traz a pregação da palavra, nós sabemos que a pregação é um instrumental de Deus, mas o ensinamento também é um instrumental de Deus. Então nós não podemos falar, eu só gosto de ensinamento e não gosto de pregação. Não, Jesus Cristo, em São Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, eu não vou ler aqui, mas no verso 19 ele falou, ide, né, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no verso 19. Mas no verso 20 ele fala assim, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, quando você lê São Mateus 28, 19 e 20, nos dois versículos, você encontra Jesus mandando ir e pregar, e logo a seguir também ensinar a guardar todas as coisas que ele tem mandado. Então, pregar e ensinar.
Então, na mensagem de dores de parto, que eu estou apenas citando aqui, eu terei várias citações que eu não tenho condições agora de ler, posso gravar um resumo depois, com essas citações, lendo eles para que as pessoas possam tomar isso em casa e estudar. Certo? Mas eu disse que em 2 ocasiões, os parágrafos ali na mensagem de dores de parto, o profeta diz isso, que o pastor toma isso e sai com isso e entrega isso ao povo. E aí ele vai falar na linguagem do povo, na linguagem do dialeto que o povo capta, e aí então faz com que isso seja compreendido, decifra isso de uma maneira, ou fatia, vou dizer assim, corta o pão mais fatiado. Tem pessoas que na hora do lanche fica tímido, né? Vê aquele baita pão lá sobre a mesa, principalmente um pão caseiro, bem bonito ali, fica ali pensando que hora que começa a tomar o lanche. Mas quando a dona de casa está ali servindo, ou a pessoa que está servindo vai lá e corta as fatias, então rapidamente alguém já vai lá, puxa uma fatia, come, o outro já puxa outra, e daqui a pouco alguém volta, repete. Então é isso que os ministros fazem, os ministros do Evangelho de Jesus Cristo. E é isso que está acontecendo agora exatamente nesse momento, e você puxa a sua fatia e já vai saboreando. Bem, então, discernindo o corpo do Senhor. Por quê? Porque não discernindo o corpo do Senhor, viu na leitura que nós acabamos de ler? Por causa disso há entre vós, Paulo disse, muitos fracos na fé, não é isso? E muitos doentes na fé, porque toda doença, mesmo no físico, pode ser qualquer uma doença que for no físico, mas ela envolve uma questão de fé. Então, de todas as maneiras, quando nós nos abalamos no nosso alicerce de fé, então é quando Satanás começa a ter êxito, lograr êxito. Talvez um pequeno sintoma, aquilo começa a ampliar e vai ficando grande, e daqui a pouco você se sente pequeno diante daquele problema. E então é hora de você fazer com que Satanás fique pequeno e você fica grande, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, envolve a questão de fé, né? Quando a fé é maior, então o inimigo, o oponente, se torna pequeno e até insignificante. Não é à toa que São Tiago disse, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Olha o verbo sujeitar. Sujeitai-vos, pois, a Deus. E o próximo é resistir ao diabo. Não vai tentar resistir ao diabo sem primeiro você se sujeitar a Deus, porque vai se dar mal. Temos história na Bíblia, né? Fatos bíblicos de pessoas que tentaram resistir o diabo sem estar certo com Deus, e o diabo é que correu com eles. Foram os filhos de Cefas, o sumo sacerdote. Tentaram imitar Paulo. Em nome de Paulo, em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega, nós te ordenamos. E fala que aqueles demônios partiu e foi para cima dos rapazes. De sorte que nus e feridos eles fugiram daquela casa. Agora, se você primeiro sujeita a Deus, aí depois você resiste o diabo, ele fugirá de vós. E é isso que nós queremos ver o diabo pelas costas, em fuga, em estado de fuga continuada ainda. Tá? Então é isso. Nós queremos e nós podemos e nós vemos isso acontecer. Certo? Então já mencionei a mensagem de dores de parto, só para vocês verem como que é a didática de Deus. Agora, na própria mensagem aqui, a mensagem de discernimento de espírito, que é o sermão que o profeta pregou com esse tema, com esse título, eu estarei lendo alguns trechos aqui. Deixa eu ver onde eu coloquei essa mensagem aqui. Está aqui em alguma parte. Está aqui embaixo da minha Bíblia. Nessa mensagem, claro que eu estudei ela toda e tomei notas de alguns pontos, e eu quero, antes de ler nela, salientar uns tópicos aqui. Bem, discernindo o corpo do Senhor. Se esse corpo é tipificado como um corpo humano, lembre que eu não estou colocando ideias minhas, é a Bíblia quem está com fartura de citações de que é um corpo. Os filhos de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, é simbolizada como um corpo. E se ela é um corpo, o apóstolo Paulo, veja como eu gostaria de poder ter tempo para estudar tudo, mas vocês são pessoas exercitadas nas escrituras e sabem quando eu citar. Lembra que o apóstolo Paulo, certa vez, disciplinando, ele falou assim, que o corpo tem muitos membros, mas é um só corpo. Não é vários corpos, porque tem muitos membros. Os membros são partes que compõem esse mesmo corpo. E a mão não pode dizer assim, porque eu não sou o pé, então eu não sou do corpo. Então tem coisas que precisa fazer com o pé, ou com os pés, mas há outras que precisa fazer com as mãos,
Por exemplo, se os pés sentir alguma coceira, por exemplo, é hora das mãos, dos dedos, né, ir lá e coçar o pé. Então, e assim sucessivamente, né? Não precisa delongar nisso aqui, porque vocês são rápidos, já pegou. E aí, se a orelha, se a boca, se o nariz, porque não sou, né, a orelha, não sou boca, então não sou do corpo, e por aí vai. Agora, é claro que para não estender muito, Paulo falou essas coisas só. Mas você sabe que um corpo humano é um pouco mais complexo, ele tem mais peças do que essas que foi mencionado, não é isso? Então, não é um boneco de isopor, não é um boneco de plástico, é um corpo. Não é um boneco que não tem vida, que é só uma figura ali, uma estátua. Está falando de um corpo vivo. Tiago também falou que se o corpo sem espírito está morto. Então não está falando de um corpo morto, está falando de um corpo vivo. O corpo do Senhor Jesus Cristo, o corpo místico dele, o corpo de crentes. Quando eu estava procurando a mensagem aqui, né, discernindo o corpo do Senhor, eu vou mencionar, porque depois provavelmente eu passarei por isso aqui. Eu quis saber, então, o que é o corpo do Senhor? É claro que eu já sei pelas Escrituras, que é isso que eu estou falando para vocês. Mas o que o profeta fala? Ele fala nesta mensagem também, que o corpo do Senhor é o corpo de crentes. Tá? Eu, como já disse no início, eu aconselho, vamos conseguir para que vocês possam ter um pequeno livreto. Tá? Baixar na internet, sei lá, pedir para que possam depois ler da primeira página à última, só confirmando isso, mesmo que você é parte legítima, interessadíssima nesse assunto. Porque se alguém estiver fora de ordem, o rapto não acontece. E eu volto agora a dizer, o rapto não vai deixar de acontecer. Então, se alguém estiver fora de posição, fica para trás. O rapto vai acontecer. É como um ônibus que tem um horário de sair e ele sai. Alguém estava lá comprando refrigerante, comprando salgadinho e perdeu a viagem. O avião, mesma coisa. Aí depois sai querendo resolver os problemas de outra maneira. Então o rapto não tem segunda via, não tem segunda oportunidade, não tem como. Então, se você é um eleito, você está legitimamente interessado, interessada por esse assunto. E eu que pensei que eu estava bem tranquilo, né? Leio a Bíblia, estudo as mensagens, estou meditando, mas por que o Espírito Santo foi lá e falou assim, medite sobre discernindo o corpo do Senhor. E não só medite e fique satisfeito, não. Fale isso. Então, já foi falado, já foi pregado, Paulo já falou sobre o assunto, o irmão Brando já falou, sim, mas agora é a minha vez. Ou será que ele me chamou só para ensinar matemática para as pessoas lá na escola e vim aqui cantar com os irmãos? Não, então, ele tem um ofício e ele usa esse ofício. Nós somos ferramentas na grande caixa de ferramentas de oficina de Deus. E ele lança a mão de qualquer um de vocês, de qualquer um de nós. Olha que bonito aí, as crianças cantando, tocando, não é isso? Então, são as peças. Talvez você pense, como que Deus pode me usar? Ele usa. Talvez você ora lá, o profeta fala, sabe por quê? Que aquela pessoa lá recebeu a cura? Quando aquele irmão estava orando, é porque alguém nos bastidores, lá por trás, que talvez você nem conhece, ele ora, ele jejua, ele se dedica, e talvez nunca deu uma palavra na frente, né? Aqui, mas a sustentação que Deus dá através das orações, através da sua participação no corpo. Sim, vamos então evoluindo aqui. Tá, então o profeta já disse que o corpo do Senhor é o corpo de crentes. E na lição, a vasta lição que nós lemos, não é um estudo, eu não terei como ir versículo por versículo, mas lembre, é um apanhado que o Espírito Santo está ministrando para nós, de uma maneira para nos colocar bem a par disso que nós já somos parte. Não é isso? A parte do corpo que fica um pouco atrofiada, ou seja, fica um pouco esquecida. E você pode perceber, quando você viaja muito, por exemplo, de carro, uma distância longa, quando você sai do carro, você vai anda com dificuldade, não é isso? Anda com as pernas meio duras, por quê? Só porque os nervos ficaram parados por um tempo, ou sofrendo o peso do corpo ali, apertando numa só posição. Aí quando sai do carro tem que esticar as costas e tal, e dar uma esticada ali, uma alongada, aí fica tudo bom de novo. Então, no corpo do Senhor, como eu estava dizendo no início, ele é um pouco mais complexo, não é um boneco, não é uma coisa simples, cabeça, tronco, membros, só orelha, boca, não é só isso, olhos, nariz. Então tem todo um sistema não, é um organismo vivo, que tem vários sistemas contribuindo. Sistema locomotor,
O corpo humano precisa de ter juntas, articulações, senão não dobra a perna, não dobra o corpo. Essas articulações, essas juntas, tem que ter ligaduras, tem que ter nervos, tendões, né? Os músculos do braço, os meninos que gostam de mostrar que tem um músculo assim no braço, aquele músculo que enche aqui no braço, se você for estudar e olhar, então ele tem as propriedades dele, né? Quando tem os tendões que liga ele ali certinho, tem aqueles líquidos apropriados que tem para lubrificar o joelho, lubrificar as juntas. Se faltar aquele líquido, vai dar dor no corpo, não sei, vai dar alguma coisa. E por aí vai. Então, só para os irmãos, as irmãs notarem que é um pouco mais completo. Eu usei a palavra complexo no início. Complexo vem de complicado. Então, não quero usar mais essa palavra, vou usar assim, completo. Então, o corpo de Cristo não é assim, faltoso. Ele não está com deficiência. Ele não falta alguma coisa. Ele tem que ser completo. E ele está então velando, ele está cuidando desse corpo. E se há alguém que cuida, é ele. Então, e quando ele cuida, ele então vai ministrar aquilo que nós precisamos. Lembra que na leitura, apesar de não ser um estudo, versículo a versículo, mas na nossa leitura foi lida agora recentemente, todo mundo aqui tem memória recente também. Sabe que ali falou assim, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem, né? O profeta falou que esse dormem aqui é espiritualmente, é morte espiritual, tá? Há muitos que morrem espiritualmente. Um corpo pode morrer, dependendo do que acontece, ele pode morrer. Se for no natural, ele morre e vai para o cemitério, não é isso? Se for no espiritual, vem a morte espiritual. E nessa mensagem, o irmão Breno fala sobre a praga da morte, que lá no Egito foram 10 pragas que veio castigando os egípcios. Mas a última das pragas foi a de morte. E o profeta fala que hoje também está sendo derramada na terra a última praga. Até o pastor Micaías, esse dia pregando, falou sobre o espírito de morte, mas também o espírito de vida. E nós, embora estamos aqui enfatizando, dando ênfase ao espírito de vida, mas não podemos esquecer que a morte é o contrário, é o oposto à vida. Se não tiver vida, vai para a morte, não vai ficar no meio termo. Certo? Mas também disse que, Paulo disse assim na leitura, mas nós quando somos julgados. Por que Paulo disse mas nós? Porque tem os de fora e tem os do corpo de Cristo. Quem está fora do corpo de Cristo, nesta mensagem, eu quero que Deus me conceda a graça de poder, se eu não conseguir ler todos os parágrafos que eu gostaria, mas pelo menos citar, que o irmão Breno aqui nessa pregação, discernindo o corpo do Senhor, o assunto do irmão Breno do profeta, nesse pequeno livreto, ele contemplou, ele deu um giro assim, de 360 graus, ou seja, deu uma volta completa, que eu quero dizer. Ele fez um apanhado que passou pelos crentes, pelos que pertencem, que compõem o corpo do Senhor, e deu uma lapada, deu uma volta que ele foi pregando aqui, contemplou até pessoa que estava aqui, eu entendi pela leitura que eu fiz aqui, que contemplou até pessoas de fora do corpo. Pessoa que não está no corpo do Senhor, não tem predestinação, sei lá, por algum motivo, não são tementes a Deus. Mas sobrou para elas por não discernir o corpo do Senhor. Então, esse tema, veja a importância de discernir o corpo do Senhor. Quanto mais para nós que somos este corpo. Que tal, como eu disse no início, se tem digamos que um mosquito, alguma coisa, um inseto pica o seu pé. Aí então você vai coçar ali o local, tomar as providências, e se você não sentisse, não discernisse, aí vem agora, o que é discernir? Eu fui no dicionário, as crianças pesquisam no Google, eu também fui no Google. Claro que eu já tenho um conceito do que é discernir, mas eu falei, eu vou olhar, porque se alguém for pesquisar, e deve até pesquisar, fazer pesquisa no dicionário, onde a gente fala Google porque é digital, hoje em dia você até ir lá na biblioteca procurar um dicionário e achar a página, quer dizer, você já tem esse mesmo dicionário, né, à sua disposição mais rápido. Mas então discernir vem do verbo discernir, e que significa saber, entender, compreender as coisas, separar o certo do errado, compreender as coisas com clareza. Você não está assim com a mente perturbada, confusa, você tem claramente a ideia daquilo que você está falando, está fazendo, daquilo que está acontecendo. Então isso é discernir. Então discernindo o corpo do Senhor é você saber exatamente, como eu disse até agora, que o que é o corpo do Senhor? É o corpo de crentes.
Mas só isso? Só isso? Isso não é pouca coisa não. Porque quem sabe não, se você acredita que você é um filho ou uma filha de Deus, você está nesse corpo. Agora, o que você é nesse corpo, talvez você ainda não descobriu. Mas tenha certeza que se você é do corpo, sobra para você. Você usufrui das bênçãos do corpo. Mas você também trabalha. Se você for um nervo, for um músculo, for um tendão, né, que é uma parte meio esbranquiçada, quando você compra músculo, carne, para cozinhar, se você comprar músculo, você vai ver que ela tem uma terminação. Ela é avermelhada assim, vai esticando, depois lá no final tem umas partes esbranquiçadas, parecendo nervo, umas pontinhas. Então ali, certo? E se eu for aquilo ali, se você for, quando a pessoa do corpo vai fazer força ou movimento, então a gente tem que esticar, tem que encolher para poder permitir o movimento. E então, seja a parte que nós formos, seja a parte que tocar para mim, para você, então temos que trabalhar, temos um trabalho a fazer. E o profeta aqui também nessa mensagem ele fala que todo o corpo trabalha. Então não tem que uma parte ficar pensando assim, eu vou ficar só aqui, só de boa. Eu sei que as vitaminas que a boca comer lá, a comida, vai vir para o estômago, vai ser digerida, vai entrar na corrente sanguínea e vai passar bem aqui onde eu estou. E eu vou ficar bem feliz. Né? Vai ficar feliz sim. Porque quando uma parte do corpo está feliz, todo o corpo sente aquele prazer de ficar feliz. Mas também, se precisar de um trabalho a ser feito para que o corpo supra alguma das suas necessidades, e for a minha vez, for a sua vez de entrar em ação, então você vai percebendo ou não, você vai estar em ação sim. Então, fique tranquilo que todos têm trabalho no corpo para fazer. E eu poderia agora tomar tempo aqui e dizer quantas coisas aqui a gente vê acontecendo. Essa leitura do corpo, não só o pastor faz, mas todos nós fazemos essa leitura. E se nós, seres humanos, fracos, frágeis, fazemos, acho que Jesus não faz? É claro que ele está fazendo a leitura de você, de mim, né? E isso está tudo, ainda mais ele que não gasta memória de cartão, nem de câmera, nem nada. Ele tem memória infinita para estar gravando tudo. E só que ainda bem que Jesus não está só gravando e anotando acusações. Ele não anota essas acusações contra nós. Ele está cuidando de nós para ver aonde nós precisamos dessa parte aqui agora, que eu vou falar aqui, da leitura. Mas nós, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então Jesus não quer que o seu corpo, que os membros do seu corpo sejam condenados com o do mundo. Então o mundo também é corpo lá. Pessoas parecidas conosco. Mas se elas não têm compromisso com o corpo do Senhor, nós não temos nada, nós podemos comprar delas, vender para elas, podemos interagir com elas até onde não compromete a nossa fé. Mas quando comprometer, então nós deixamos ela cuidar do departamento dela, porque nós temos outro departamento para cuidar. E agora, mas nós, quando somos julgados, Jesus olha a palavra, nós aprendemos aqui no culto passado, pastor Micaías, eu não vim para julgar, a palavra é que julga. Então, quer mais do que isso? A palavra fazendo o julgamento? Então, entre o certo e o errado? Então, quando somos julgados, somos repreendidos sim. Em Apocalipse, Jesus diz que eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Então, um dos sinais do amor de Deus para conosco é o castigo e a repreensão. Nem sempre alguém sofre porque está sendo castigado ou porque está sendo punido somente porque errou. Muitas das vezes é o sinal do amor de Deus. Eu repreendo. Então eu quero ser repreendido. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Certo? E o profeta disse que Deus não trata com bastardo, ou seja, aquele que não é filho, não é um filho legítimo, não é parte legítima no corpo. Certo, irmãos? Então, sobre essa roda de discernimento que foi passando e o profeta deu esse giro completo, eu acabei fazendo uma apresentação, mas agora eu vou apresentar alguns casos aqui. Então, o profeta disse, primeiro, discernir é compreender claramente. O corpo é o corpo de crentes. E aí, então, toma a escritura que foi lida,
de alguém tomando a ceia indignamente. Aí o profeta faz um giro passando, o que é tomar a Santa Ceia indignamente? Não discernindo o corpo do Senhor. Mas não é discernindo ali o pão só, a farinha de trigo, a água que foi amassada, foi assado, levado ao forno, trouxe aqui. Então alguém pode ter um pensamento, pensando assim, se é um católico, pensa naquela hóstia, né? Na hóstia, se é um evangélico, vai pensar num pão, e assim por diante. Não é isso aí, a coisa é mais ampla. É pensando no corpo de crentes. E se nós não discernimos o corpo de crentes, do qual somos parte, então, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes. Ou seja, alguém tomando a Santa Ceia indignamente. E como é que você então vai tornar digno? Discernindo o corpo do Senhor. Não só na hora da Santa Ceia, agora eu discerno, agora eu meditei um pouquinho, agora eu já sei discernir. Não, constantemente nós temos que estar buscando a Deus e esse discernimento de saber do corpo do Senhor. E muitos não discernindo entraram em problemas. O profeta passou pelos fumantes, pessoas que fumam e vão tomar da ceia, pessoas que bebem bebida alcoólica, pessoas que roubam, que mentem e vão lá tomar da ceia. Não precisa de um padre ficar lá perguntando, a pessoa confessando os pecados ali para uma outra pessoa. Mas cada um de nós que somos fracos, somos pessoas sujeitas a fraquezas, nós mesmos, por isso a Bíblia diz ali, examine-se, pois, o homem. Esse homem ali é no sentido generalizado, o homem, a mulher, a criança, o gênero, o humano. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, estão vendo como que é? Então nós fazemos essa busca, e aí então, por isso ele usou, algumas vezes ele a palavra memória, pelo menos 2 vezes. Fazer isso em memória, memória é lembrança. Fazer isso em memória de mim, em lembrança de mim. Então, cada um de nós fazemos isso. Agora, como o profeta tomou tempo aqui, ele empreendeu nisso aqui para nos ajudar, e eu estou aqui dizendo assim, que lamento não poder estar lendo, eu poderia estar lendo já direto, mas daí eu não conseguiria mostrar todos esses pontos para vocês. E fica como que uma tarefa de casa, o estudo, a leitura da mensagem. O profeta então pegou sobre o fumante, o beberrão, o jogador, mas ele pegou também aquela pessoa que está santa, parece que não tem problema nenhum. É por isso que eu disse, é bem mais amplo do que o que a gente pensa. E a pessoa que pensa que é um crente, pensa que é uma crente em Cristo, mas ela não discerne o corpo do Senhor quando ela discerne mal o irmão, a irmã, a palavra. Aí o profeta mostra alguns quadros aqui. Ele mostra que quando Jesus fazia os milagres, quando ele pregava, quando ele ensinava, você pode ver que muitos discerniu, falou assim, eu vejo nele um profeta. Senhor, tu és o Filho de Deus. Então são pessoas que discerniu. Mas teve outros que viu o mesmo milagre e falou, ele está fazendo isso aí, é pelo príncipe dos demônios. Olha que blasfêmia. Então, olha que mau discernimento. Então, quando o castigo veio em Jerusalém, depois da morte de Jesus Cristo, mais tarde, no ano 70 da era cristã, o general Tito, general romano, ele cercou Jerusalém, não deixou entrar nem sair ninguém, nem sair comida, nem entrar comida, até a comida acabar. Fez um lockdown, tá? É o popular lockdown, isso que fizeram aqui recentemente. E aquele povo começou a ficar sem comida, e foi acontecendo. No começo, isso não vai ser muita coisa não, que faltou suprimento, e depois de comer todas as gramas, tudo que era verde, as cascas das árvores, os cachorros, os gatos, tudo, não tinha mais o que fazer. Então não vou delongar aqui, isso aí está na história, pode ser lido. E certo é que aquele castigo veio, e a coisa não foi fácil, as famílias tiveram que trocar os filhos, para não comer os próprios filhos cozidos ali, servido, então doava, não, eu vou doar o meu filho, pelo menos eu não vou ter o desprazer de vê-lo aqui sendo mistura aqui, comida. Outra família vai comer, mas eu quero do outro. E aí trocavam. Então veja, só que o profeta Mombrana nos diz assim, nenhum dos cristãos estava lá. Todos foram divinamente avisados e foram saindo. Quando você lê na Bíblia, irmãos,
sobre os primeiros cristãos, as eras primitivas. Então, quando você lê os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, depois a seguir tem Atos dos Apóstolos, você vai vendo ali aquela harmonia gostosa, Atos 1, Atos 2, Atos 3, Atos 4, Atos 5. Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Então, aquela comunidade, as primeiras comunidades dos filhos de Deus, não é assim? Só alegria, né, irmão Jair? Só alegria ali. Vai lendo para você ver, quando chega no capítulo 7, a igreja tem tanta necessidade já, que começa a aumentar muita gente, e aí é instituído os primeiros diáconos. E aí Estevão é um dos escolhidos. Tem Estevão, tem Nicanor. Irmão Sansão, lembra esse nome? Não, acho que é Nicanor. São vários diáconos que são instituídos ali, e Estevão é um deles. Atos 7. Mas quando você chega em Atos 8, um capítulo depois, você já vai ver o martírio do primeiro cristão. A perseguição começa a vir para cima daqueles cristãos. E eles começam a ser debandados. E tanto é que quando Paulo, que se converte lá no capítulo 9 de Atos, e vai pregando, escrevendo as suas cartas, quando Paulo faz menção, numa das igrejas que ele está assistindo, ele faz uma coleta para os cristãos lá de Jerusalém. Lá onde era só alegria, só festa, e o cristianismo avançando, agora lá começa uma fome, começa a tomar conta lá. Mas já era o aviso de Deus. Estou falando isso porque o profeta irmão Branham disse que aquela debandada, aquele desconforto, como a águia agita o seu ninho, a águia começa a puxar os forros que estava macio no ninho, é de propósito. Então, quando o desconforto veio lá em Jerusalém, ou ali nos primeiros cristãos, era a hora deles começar a sair mesmo. E foi espalhando. Aquilo teve vários significados. Um deles é para a mensagem expandir. Senão ela ficava só confortavelmente lá em Jerusalém. E a ordem era para que ele pregasse em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aqui é confins. Isso aqui é recente. Rondônia, Brasil, tem poucos anos de descoberta. Então, pela idade que o mundo tem. Então, graças a tudo isso, o Evangelho chegou até nós. E agora é a nossa vez de fazer a nossa parte, semear a semente e, se houver tempo, essa semente ainda vai frutificando pela frente. Eu estou muito feliz com o reavivamento, a onda de reavivamento do Espírito Santo, viu, irmãos? Se alguém tentar criticar, você não entra na roda dos escarnecedores, tá? Não dê atenção. Se alguém pensar, isso aí, será que isso é de Deus? Olha, o Espírito Santo está movendo, a coluna de fogo está movendo, sim. Isso é Deus passando mais uma vez assim, fazendo um respigamento. Algum cristão, alguém que está por aí meio acomodado, meio manhoso. Então, uma mensagem que nós estudamos recentemente, ali na nossa mesa de estudos, eu lembro, um tempo atrás aí, não faz muito tempo, que falou que tem um tipo de cristão que ele fica meio manhoso por ali, né? E o irmão Elias, que trabalha com gado, né? Tem um que fica manhoso, não fica? Tem um que quase tem que ir lá buscar o cachorro para lá tirar ele da moita. Uma vez nós estávamos conversando isso. Tem um que só de ouvir o grito do vaqueiro já vai saindo e vai na frente. Ou fica por ali, tem que você tomar providências. Então tem cristão que está predestinado para o rapto. E o rapto não vai acontecer sem ele, mas não é que não vai acontecer. É que Deus não vai deixar aquele cristão manhoso lá. Vai lá de alguma forma, se precisar coloca alguma coisa lá para incomodar ele, para trazê-lo, e ele então vai entrar na palavra. Vai entrar na posição do corpo e vai indo, porque o corpo precisa dele, precisa de mim, precisa de você. E aí então todos juntos vamos juntos, certo? Mas então, aqueles que estão de Jerusalém, espalhados para todo lado, quando vocês veem a linda história de Éfeso, Áquila e Priscila, lá onde Paulo foi lá e pregou, e Áquila e Priscila ali, a igreja em Éfeso começou com aquele casal, marido e mulher, eles tinham por ofício a mesma profissão de Paulo. Eles faziam tendas. E Paulo também fazia tendas. E Paulo estudou, tinha diplomas para ser um doutor, para ser um professor universitário, para ser qualquer outra coisa. Mas Deus mandou Paulo não viver daqueles diplomas dele e viver vida simples. Um dia eu contei um pedacinho do meu testemunho, não vou contar aqui para não tomar tempo. Talvez um dia, se Deus me autorizar, eu faço, né? Gravo alguma matéria assim, se servir de ajuda para alguém. Mas é muito gostoso estar aqui vivendo simples. E nós tivemos recentemente essa onda de reavivamento e que ela continue. Nessa mensagem o profeta fala que precisa de reavivamento sim, não na carne,
reavivamento espiritual, cantar hinos espirituais, estar reavivado. Então, não vamos deixar isso morrer, isso vai indo conosco até que sermos arrebatados. Sim, então, já tocou em vários assuntos aqui, irmãos. E quem é, então, que era uma pessoa que eu entendi pela mensagem, que era uma pessoa mundana? O profeta mostrou aqui que 2 irmãos ministros, pregadores, adquiriram um certo terreno, uma certa cidade, para poder construir a igreja. E estavam levando em frente a construção da obra. Só que o terreno, pelo que eu entendi, pertencia a um condomínio. Condomínio, quando tem outras pessoas na área, que cada um é dono do seu pedaço, mas de alguma forma aquilo envolve. E uma grande empresa interessou no todo e comprou de quem quis vender. Só que eles fecharam um acordo, todo mundo lá. Vão vender para essa empresa aí. E vendeu. Só que os 2 pregadores que tinham recebido de Deus uma ordem para comprar aquela parte, então eles possuíam aquela pequena parte para a obra do Senhor e eles não quiseram vender. E aí, não, a nossa parte a gente não vai vender não, nós vamos continuar, aqui é lugar para nós congregarmos. E aí então começou a pressão, fazer a pressão em cima deles, por que eles não vendiam? E aí a empresa contratou um advogado, está aqui na mensagem, e esse advogado então humilhou aqueles pastores, chamou na audiência, o juiz chamou lá na audiência, e lá humilhou, e com aquelas palavras sábias, né, da lei, o advogado falou um monte de coisa que os pastores não sabiam nem que abrir a boca para falar. Começa a falar naquelas palavras de linguagem jurídica e humilhou. E eles mantiveram a palavra, né? Os pastores, nós não somos obrigados a vender. Então, nós vamos vender só porque é bom para vocês. Deus nos mandou segurar isso aqui. E o certo é que aquele advogado então criticou, zombou, ou seja, ele não discerniu. O profeta fala, por isso que eu falo para vocês, uma pessoa até de fora, sobra até para ela. Quando ela consegue tratar bem os filhos e filhas de Deus, elas são abençoadas. Talvez não vá no arrebatamento, outra coisa assim. Lá no trono branco, na segunda ressurreição, lá Jesus diz que muitos daqueles, até aqueles que deu um copo d'água para um desses pequeninos, lá vai ter seu galardão. Agora, não terão participação na primeira ressurreição, no arrebatamento, certo? Mas e aqueles que trataram mal? Então o profeta disse, na próxima semana, o que aconteceu? Aquele advogado que pensava que estava ali com o bolso cheio, que estava por cima e que pôs no bolso, literalmente, aqueles homens de Deus, estavam, não sei se no avião particular, como é que era, só sei que foram fazer gracinha com o avião. De vez em quando surge um desse. Aqui em Pimenta Bueno, uma vez teve um caso assim. O cara foi tentar passar por baixo do cabo de aço na balsa, mostrar que era bom piloto, e acertou o cabo de aço. Esse aqui em Pimenta Bueno, muito tempo atrás. E esse que estava o advogado dentro do avião, o cara foi tentar mostrar que ele era capaz de passar dentro do vão da ponte, fazer um mergulho ali e passar. Quando tentou passar, espatifou e esse advogado estava lá dentro lutando para não morrer. O profeta disse, será que ali ele pensou que não ia colocar Deus no assunto? Porque para os pastores ele falou lá na audiência, não coloca esse Deus aí, não coloca Deus no assunto não. Falou desse jeito, repreendeu eles. Será, o profeta fala, será que ele gostava que Deus estivesse no assunto? Então, são coisas que o profeta citou. E ele citou também, muitas pessoas, nós sabemos que o ID de Marcos 16, de São Mateus 28, 19, 20, é para ir, é para pregar, é para impor as mãos, é para orar, é para libertar, é isso mesmo que é para fazer. Só que o profeta disse assim, e se alguém não discernindo o corpo do Senhor, o Senhor colocou um espírito para atormentar ele. Então você tem coragem de ir lá impor as mãos e orar para sair aquela doença daquela pessoa, aquela tormenta? O profeta falou, não. Então quem vai orar também tem que ter discernimento. Se sentir de Deus, de não orar, de não entrar naquele assunto, fique quieto, não entre. Alguém pode falar bem, alguém pode falar mal, deixa quieto, não entre. Há vários casos que qualquer um de vocês pode receber uma repreensão de Deus para deixar uma certa situação quieta. Se ainda não aconteceu, fique vigiando que em algum momento poderá acontecer. Por quê? Porque Deus Deus não é obrigado a explicar para você nem para mim. Mas Deus está tratando, em outras palavras. O profeta falou assim, Deus está tratando com aquele caso. Então, é um caso que você deve deixar ele quieto. Agora, fora isso, você vai sentir de Deus um toque
para que você faça a oração, para que você interceda. Então também não seja negligente. Ore. Como hoje de manhã sentimos, né, ali de orar pelo gato. A gente abusou daquele gato, e sendo que o mesmo Deus que fez as árvores, fez os animais, fez os pássaros, fez o ser humano, fez os animais, né, os gatos. E temos tido um hábito de não gostar de gatos, apesar que está até na mensagem, o irmão Brana também não gostava de gatos, mas não é que não gosta de gatos, você não vai hostilizar, não vai judiar, não vai fazer o bichinho sofrer, porque você não consegue cultivar ali, cativar um animalzinho doméstico. Nós amamos eles, e é porque amamos é que vamos tentar dar o melhor. Eu tenho medo de comprar uma ração errada, fazer um... Então vamos passar para quem sabe cuidar. Mas se cair na nossa mão, precisa cuidar, precisa dar alimento, precisa acolher, vamos estar acolhendo sim. E hoje de manhã, não sei se foi a Lorena, né? Alguém das meninas viu, né? Já falou o gato, né? A gente tinha o hábito de falar o gato feio. Mas aí depois que eu fui lá nele, olhei, me comoveu. Quando eu olhei para ele, ele olhou para mim. Aí ele olhou com o olho fechado, tadinho. Deu para ver assim que o olho dele estava doente, não tá certo. E vi ele todo pelado por baixo, como que um produto químico tivesse sido jogado. Aí me deu muita dó dele. E aí eu lembrei que tinha uma gambá que já estava há 3 dias aparecendo na porta do irmão Brana. E ele, uma gambá simplesmente. Mas quando o Espírito Santo falou para o profeta, ela está esperando receber oração. É um animal? Mas ela... O Espírito Santo, ele trata como ele quiser. Quis fazer com que aquela gambá passasse por ali. E o profeta orou, e ela ficou boa e pegou a trilha e foi embora. Os filhotinhos junto. Então eu senti de orar. E lá onde eu estava mesmo, eu gritei para a irmã Célia, as meninas, né, algumas delas, acho que a Isabela e a Lorena. Então vocês aí mesmo, fechem os olhos, vamos orar. Aí oramos. E enquanto eu orava, ele miava de uma maneira tão como se estivesse falando, agradecendo ali comigo. Miava, coisa que ele não estava fazendo antes, e nem fez depois. Miou ali, e acabei de orar e falei, então vai, que você fique bom, e que Deus conceda, né, um jeito para que você fique bom, e vai viver sua vida. Aí ele entrou para dentro das mãos lá, não vi ele mais. Mais tarde ele apareceu ali pelos fundos. Então, se Deus te tocar para orar por um animal, ou por uma pessoa, por quem quer que seja, objetos, quantas vezes perde a chave do carro, perde a chave da casa? Não precisa fazer um auê, virar a casa de perna para cima, gritando, ficar bravo com todo mundo porque uma chave perdeu. Chave do portão. Não. Quando isso aconteceu, e o irmão Brana estava por perto, o irmão foi lá e falou, profeta, irmão Brana, perdi a chave do meu carro. O profeta orou, dali a pouco Deus mostrou. Ele falou, vai lá, irmão, está em tal lugar. Agora, precisa ter um profeta que orando por chave o tempo todo? Foi um homem ungido. Agora, é um povo ungido. Então, desse exemplo, eu tenho várias vezes que já sumiu chave, eu tive que orar e ela não aparecer. Não só chave, objetos, tantas coisas mais. E creio que já aconteceu com vocês também. Eu e a Marcela já por 2 vezes oramos pelo formigueiro, não é isso? Nós tínhamos veneno, poderia jogar veneno dentro do formigueiro, é o que todo mundo faz. Mas sentimos de ajoelhar, lembrei da mensagem de amor divino, o profeta orou pelas vespas, os marimbondos, e eles foram embora. E então, oramos. O formigueiro ficou vazio ali, nunca mais. Depois oramos pelo outro. Depois orei pelas jataizinhas, a abelhinha, jataí. Precisava construir o banheiro ali embaixo e elas com a casa lá. Tinha que quebrar a parede, cortar, exatamente na casa delas. Falei, então o que eu vou fazer? Fui lá, ajoelhei e orei primeiro para que Deus cuidasse delas, que eu precisava daquele espaço. Elas mudaram de lá, mudou, fez a casinha até ali perto da sacada ali. Não sei se ainda estão ali ou mudaram já para outro lugar. Mas certo é que elas mudaram. Então Deus cuida dessas coisas. Né? E assim, se eu for contar mais exemplos, tem mais, vocês também têm. Então, vamos discernir o corpo do Senhor em todos esses assuntos. Quando não relacionar com outras pessoas, assim, não é acerca de ninguém, é acerca de você mesmo. Às vezes você esquece que a vida do corpo passa por você. A vida passa na cabeça, no pescoço, na mão, mas será que esqueceu de mim? Será que você, digamos que você fosse, não sei, fosse o dedo polegar, por exemplo, no corpo. Será que a vida vai passar em todos os outros e não vai passar no dedo polegar, que seria você, por exemplo? É claro que ela vai passar. Então, se ela passa ali, você tem também o mesmo direito, tem o dever? Tem, mas tem o mesmo direito de todo o corpo.
E assim, então, é a hora de você falar, então agora é a minha vez. E vários casos, né, vêm na mente da gente. Esse dia a irmã que deu o remédio e se viu em apuros, ela falou, agora é agora. Ninguém dos que eu pensava que tinha duas pessoas certeiras, que é só falar, elas vão orar. E não deu certo nem com uma nem com outra. Falei, e agora? E agora que eu vou orar então? Vem cá, meninas, aqui, vamos embora orar. Orou e Deus entrou em ação. E dali a pouco começou, mais tarde, os testemunhos de que não, isso aí é assim, 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 assim. Já era Deus confortando, dizendo, quer dizer, vindicando que a mensagem está correta, que a oração é correta, foi aplicada da maneira correta. Então vocês estão vendo por quê, irmãos, que eu estou aqui até nem lendo? É porque eu precisava falar essas coisas aqui. Tá tudo aqui, depois vocês vão ler. Do advogado, dos fumantes, dos beberrão, dos que não discerniam o corpo do Senhor. Mas se tem, quando você está comendo, você acha toda a comida gostosa, mas tem uma parte que você repete mais vezes, não tem isso? Um é a verdura, o outro é outro tipo de mistura. Eu vou pegar mais um pouco disso aqui. Sabe o que falei? Eu até esperava por isso, acho que vocês esperam também. Sabe aonde que o Mombrana chegou? Mais pro finalzinho, que daí eu vou ler para vocês. Olha o que? Ah, mas eu não fumo e tomo ceia. Eu não faço isso. Ele mostrou, irmãos, que discernir que o Filho do Homem, ele mostrou aquela cena de Abraão. Quando Elohim chegou com mais 2 anjos, ó, chegaram em 3. Um era Elohim, os outros 2 eram os 2 anjos. E Abraão discerniu. Meu Senhor. Ele viu 3. Por que ele falou meu Senhor? Porque ele discerniu quem era o Senhor. Veja que o discernimento de Ló já foi meus senhores. Só viu 2 e ele já usou o plural. Não, eu tenho uma linguagem correta. Meus senhores. Certo? Mas mais além que isso, e a semente de Abraão hoje discerne que o Filho do Homem está aqui. O Filho do Homem está aqui ministrando, é ele que está ministrando isso aqui. Então, discernir o corpo do Senhor hoje, ó, por isso vocês veem que a quem mais é dado, mais será exigido. Se nós não confessarmos, não dissermos o nosso amém para a mensagem deste dia, nós não estamos discernindo o corpo do Senhor hoje. Discernir o corpo do Senhor há 50 anos era uma coisa. Discernir ele hoje, não precisa ser 50 não, 10 anos atrás, mas discernir ele hoje é você dizer amém para a palavra hoje. Então, que Deus veio, através de um profeta, Deus derramou, é como se você tivesse aí vários litros e você tivesse que colocar os líquidos dentro dos litros. Você vai usar um funil e colocar. Deus usou como um funil, como um vaso, o nosso profeta, e derramou a sua bênção. Só que ele encheu toda a igreja. Então todos nós temos esta bênção. E Jesus, na sua primeira vinda, ele falou que as obras que eu faço, vós também as fareis. É os dias das obras maiores. Não sai nos jornais, não sai na TV, não sai, todo mundo não está comentando, mas são as obras maiores. Então isso está no corpo. Certo? Então agora, irmãos, é um arsenal aqui. Essa aqui, o sobrenatural, tem um destaque aqui que eu não vou ler, o profeta fala assim, faça a coisa correta, coloque o tipo de música certa no piano, no instrumento, e veja se Deus não opera. O que é a música correta? É aquela que exalta Deus, que exalta o Criador, e não a criatura. Tá? Os meninos, que os músicos captam isso. Toda vez que você vê alguém dizendo que é um hino, mas aquele hino não fala, nem fala em Deus. Ele está exaltando, talvez uma pessoa boa, mas está falando de uma pessoa, de uma criatura. E não está exaltando o Criador, então não é a música correta para você exercitar. Então, tá, sobrenatural. Na mensagem, provando a sua palavra, até achei ali um exemplar, novinho, passei para a Raquel, né? E essa mensagem é bastante citada. Nessa mensagem, parágrafo 60, 61, 62, dos 60 para frente, você vai encontrar o Mombrana falando assim, afinal de contas, ninguém quer estar errado. Ninguém quer continuar errado. Então, se alguém perceber que está errado, ele fala assim, procure o seu pastor e passe o problema, e esse pastor, sendo um homem chamado por Deus, ele vai buscar a presença de Deus, até que Deus dê a ele algo para ele vir dizer, ó, isso é assim, ou então isso não é assim, pela palavra. Então,
prova o problema pelo problema, o profeta fala aqui. Assim como a professora dá uma continha e o aluno faz a continha de mais, por exemplo, depois faz a conta de menos para poder subtrair, para poder ver, aplicar a prova real, para ver se dá certo. Então, prove o problema pelo problema e se isso ficar provado ser o correto, o profeta fala, agarre isso, não solte. Mas se isso ficou provado que está errado, solte, afaste disso o mais rápido possível. Também não dá para ler. Fé testada pelo tempo. Todos nós que viemos a Deus, Deus testa a nossa fé. Talvez, tem gente que é tão rápido. Mas eu fui chamado há poucos dias, tem só 3 meses e eu já estou sendo testado. Outro já talvez demorou vários anos para acontecer. Mas aconteceu. Então cada um de nós passamos por lutas, por aflições, mas faz parte do percurso. Então não vamos desesperar diante de lutas. Lutas foram feitas para ser vencidas. Tá, mas agora então vamos aqui na mensagem de discernimento, discernindo o corpo do Senhor. Para a gente poder conseguir, então, chegar aqui no final. Bem, do parágrafo 1 ao 6 dessa mensagem, o profeta falou sobre a cura divina, que faz o início ali, para trazer. Ele chega e fala assim, você não mostra o anzol para o peixe. O pescador mostra a isca para o peixe. O anzol está dentro. Né? Aí o peixe vê a isca e não discerne que tem um anzol dentro e vai pegar a isca e você então pesca o peixe. Então a cura divina é bíblica, é escriturística, é a primeira puxada. Ela não se tornou obsoleta. Não tem que ninguém falar mal de cura divina, não. Todo culto pode ter oração pelos enfermos, se quiser, não tem problema não. Porque o povo precisa ser curado, o povo está doente. Vocês podem ver que as comidas, as coisas do dia faz com que nós não tenhamos a saúde que deveríamos ter no nosso corpo. Então precisamos sim de receber oração, de estar sempre orando uns pelos outros para que nós tenhamos saúde. Mas o propósito da cura divina que ele comentou é levar para um nível de ajuntamento para poder então chegar. Aí vem as profecias, que também é para poder chegar na palavra. Certo? Onde está o erro? Vivendo acima, o conselho é vivendo acima da reprovação do mundo, o corpo do Senhor são o corpo dos crentes. Esse está no parágrafo 16, tá? São o corpo de crentes. Devemos ter discernimento de tudo o que fazemos. Isso deveria ser medido pela palavra de Deus. Ou seja, você vai comprar, vai vender, vai trocar, vai decidir, vai mudar. Então vai transferir, busca Deus, coloca Deus em tudo. E aí tenha certeza que Deus cuida de todo o assunto. Aí o profeta fala aqui das pessoas que chamaram os cristãos de nomes malvados, como Santo Rolador, ismos, né? Que coloca apelido em você, apelido em nós. Aí isso aí é os da nuvem, os não sei o que. Fica quieto, não precisa replicar nada. Mas não é bom para essas pessoas que fazem essas coisas. Falou aqui da morte espiritual, no 41, 43. O 51. Deixa eu ler esse aqui agora. 51. Que receita. Não creia você. Tá, o profeta fala para você não crer pela metade. Você percebeu que a sua fé está meia, não está certo. Então no 50 ele fala assim, não creia você que pode esgotar sua bondade, a bondade de Deus. Pode você imaginar um peixinho de meia polegada no meio do Oceano Pacífico dizendo, é melhor eu tomar desta água escassamente para que não se acabe. Peixinho desse tamanhozinho bebendo água bem pouquinho, só molhando a boquinha porque ele está com medo da água do oceano acabar. O profeta fala, o que vai aplicar com isso aqui? Isso é igual a loucura de pensar que você pode esgotar a bondade de Deus. Peça abundantemente para que vosso gozo seja completo. Creia em Deus para qualquer das coisas que Ele tem prometido. São suas. Então, eu citei muitas coisas. Li isso aqui, vou ler mais alguma coisa, para vocês verem que está aqui a receita. Então o cristão pode pedir? Pode e deve. Então o cristão pode comer bem, pode morar bem, só que ele entende que também na hora de uma crise, quando eu vejo as crianças, tem hora que está todo mundo ali feliz, mas tem hora que às vezes algum item que falta, vamos supor que não tem um ovo para todo mundo para fritar. Aí é a hora que as mães ou os mais velhos ali vai saber administrar a situação. Deus fez acontecer daquele jeito, para ver como que vai ser administrada. Tem vezes que você tem, todo mundo pode comer abundantemente e sobra.
Tem vezes que tem que fritar 2 ovos e fazer um caldão assim, bater com não sei o quê, para render para todo mundo comer uma beiradinha, não é assim? Então Deus faz todas essas coisas acontecer. Então vamos administrar as bênçãos que Deus nos manda. Não quer dizer que todo o tempo vai estar tudo abundantemente, mas nós cristãos temos sim de Deus a aprovação, né, para recebermos tudo que nós pedimos. Deixa eu ver aqui a outra parte que eu quero pegar aqui. Tá, peguei 51. Agora 53 a 59. 53 e 59. Paulo predisse, por meio do Espírito Santo, que nos últimos dias a igreja desviaria. A igreja que ele disse que no sentido geral, né? Milhões delas virá a apostasia. Haverá homens soberbos e iracundos, amantes dos deleites, mais do que de Deus. Desleais, caluniadores, profanos, aborrecedores do bem. Não têm verdadeiro discernimento. Diz você, isso se refere a comunistas. Isso se refere a comunistas. O profeta está dizendo assim, que as pessoas vão falar, é aquelas pessoas lá de fora. O profeta fala assim, isso se refere aos assim chamados cristãos. Quer dizer, pessoas que pensam que são cristãos, né? Notem bem o versículo que segue. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, sem nenhum discernimento espiritual. Quando você verdadeiramente tem discernimento espiritual, e o Espírito Santo está sobre você, você tem discernimento espiritual. Diz amém a cada promessa de Deus. Quer dizer, uma pessoa que então não diz amém, não sela, não acredita em tudo que diz a palavra de Deus, quer dizer, está discernindo o mal. Paulo diz que viriam esses dias, os vemos, já estão aqui, estão sobre nós, o vemos, ouvimos destas coisas por todos os lados, e que fazemos? Isso deveria nos unir mais. A Bíblia diz, não deixando nossa congregação. Então, quando é que você deixa a congregação? Quando é uma congregação de maldizentes, que está puxando sua fé para baixo. Então, sai do meio deles. É rodas escarnecedoras. Mas se você é a congregação dos filhos de Deus, é onde você obtém o pão, né, o pão espiritual. A Bíblia diz, não deixando a nossa congregação. E tanto mais quando virdes aquele dia se aproximar. Deveria haver um avivamento após outro. Tá vendo? Eu poderia só citar, eu já citei isso, agora eu estou lendo. Um avivamento após outro, e fogo aceso de glória a Deus, em cada igreja e em cada lugar, com grande unidade. Onde todas as igrejas, unânimes e de um só coração, se congregassem, se esquecendo de teologia feita pelo homem, e que clamassem a Deus por poder e discernimento espiritual. É esta a hora que necessitamos. Esse foi o parágrafo 55. Maravilhoso, não é isso? Vivemos isso nesse final de semana. Viu que gostoso? Agora, se depender da nossa parte, vamos continuar com isso dentro de nós. E assim que Deus preparar de novo, seja aqui, seja sei lá onde é que for, então vamos dar a nossa contribuição, fazer aquilo que pudermos fazer. Às vezes não poderemos estar lá no meio, mas de onde estivermos, Deus está nos enxergando, vamos estar orando, Deus, ajude, abençoe nossos irmãos, né? Abençoe nossos irmãos, nossas irmãs ali, na cozinha, ou o que estiver acontecendo, o pregador, e assim então, com esse ânimo no coração, num só acordo, então o enfermo vai ser curado, né? Os perdidos vão ser libertos, os oprimidos. Então, quantos acertos teve nesse final de semana? E eu pude ver que é de coração. Quantas tentativas de ajuntar o povo já aconteceu artificialmente? Alguém chegar ardilosamente, marcar uma reunião e falar, ei, tá todo mundo junto, olha que união. União? Tinha ali um querendo passar a perna no outro. Mas, desta vez, o Espírito Santo moveu. O que a gente viu foi o ministro dizendo, eu não pensei nada, eu não planejei, mas aconteceu. Então, Deus simplesmente fez e Ele faz. Deixa eu ver, eu leria esse. Dá um tempinho, irmãos, aí. Posso dizer isto, que Jesus nos anunciou um dia,
tal como falei ontem à noite, para que conhecêssemos o tempo do fim. Jesus disse, como foi... Jesus anunciou um tempo para nós. Agora vai falar desse tempo aqui, ó. Para que conhecêssemos o tempo do fim. Jesus disse, como foi nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Agora, discerne seu espírito corretamente isto? O profeta fez uma pergunta aqui. Agora, você também que está ouvindo, né, na gravação, no vídeo, discerne corretamente isto? O sinal desses últimos dias, como foi nos dias de Ló? Assim será na vida do Filho do Homem. Agora, discerne seu espírito corretamente isto, como foi nos dias de Ló? Recordem que Ló foi um tipo da América, temos provado isto. Qual foi o pecado de Sodoma? Foi a perversão. E nesta América, nosso país, as mulheres têm se degradado tanto que as fontes naturais do homem têm se pervertido. Faz várias semanas estive em Los Angeles com a Associação dos Homens de Negócios e vi em um de seus jornais mais notáveis que um dos analistas disse que a perversão e a homossexualidade haviam aumentado 20% em comparação com o ano anterior. Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, a polícia e os homicídios e todos aqueles estão continuamente se enfrentando com moços que vivem juntos como marido e mulher, e também com mulheres que fazem o mesmo, pervertidos. Suas mentes são mentes sujas, porque não têm discernimento espiritual. Tudo isso é imundície e luxúria, e eles nem podem se satisfazer um com o outro, nem sequer se casam, simplesmente se ajuntam e vivem até são pervertidos. Jesus disse que isto aconteceria nos últimos dias, e aqui o temos. Tá, então, foi previsto, temos discernimento para ver que essas coisas estão acontecendo? Tudo bem. Só que junto com essas coisas acontece o quê? A manifestação do Filho do Homem. Essa é a parte que eu vou ler aqui agora para encerrar. Vou tomar aqui no verso 61. Vale a pena? Intelectualmente, não. Vai ser necessário rogar que desça a ira de Deus e o fogo santo do céu para mudar este mundo. Eu fico olhando assim, para que quer que esse mundo continue? Para poder, o pessoal queria que acabava o lockdown, né, que acabava o coronavírus, para voltar a fazer mais baile, né, para voltar a serem mais infiéis, né, marido, mulher, etc. Então, para os beberrões voltar a beber mais, para as fábricas de bebida alcoólica vender mais. Então, para que continuar existindo um mundo só para essas coisas? Então, nós já temos um milênio garantido, que quando passamos daqui para lá, então a nossa porção já está reservada. Agora, não é que nós não gostamos das pessoas, gostamos, tanto é que estamos falando a palavra e fazendo tudo para viver essa palavra. Quando nossas meninas, nossos jovens, homens, mulheres, se vestem decentemente, procura se comportar decentemente, então isso é uma mensagem para eles. Olha, tem uma solução, mas eles não querem essa solução por falta de discernimento. Estou no meio desse versículo ainda aqui, 61. Porém, não será assim. As pessoas esperam que venha algo grande. Sem dúvida, estamos já ao final do que já tem vindo. Isso aqui, ó. Sem dúvida, estamos já ao final do que já tem vindo. Quer dizer, já veio essas coisas, o profeta disse, e nós já estamos no final. O último sinal já tem sido dado à igreja gentia. Capta isso aqui. Isso aqui agora é o discernimento fino. Que há pessoas que assistem esse culto até aqui e chegam daqui para frente, dá um nó na cabeça, ela não tem coragem de falar amém mais daqui para frente. Porque até aqui falou de sodomismo, né? Essas outras coisas, isso aí é facinho de dizer amém. Agora o profeta diz aqui, ó. O último sinal já tem sido dado. Que vontade de saber quem é esse último sinal? Já tem sido dado à igreja gentia. Os judeus terão seu sinal depois que a igreja for levantada. Porém,
nós já estamos no fim da era dos gentios. Agora, para terminar, lhes direi isto. Tem notado que classe de pessoas tem ficado atrás para falar com a igreja espiritual? De pé com suas costas para a tenda, e sendo ele um estrangeiro, disse: onde está Sara, tua mulher? E disse: ela está na tenda. Disse: é verdade, Abraão, voltarei a ti, de acordo com a promessa que te dei. E ele, Sara, riu-se consigo, estando na tenda. E o anjo disse: por que ela riu? Jesus disse: como nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Há pessoas que ficam com dificuldade de chamar isso de vinda. Ah, não, isso é aparição, isso é outra coisa, mas isso não é vinda. O profeta está chamando de vinda. Vinda do Filho do Homem não é o rapto, não é o arrebatamento, não é o Filho prometido vindo nos ares ainda. É uma preparação para aguardarmos o Isaac prometido nos ares. Certo? Mas vir na terra é dessa forma. É o Espírito Santo é quem vem e unge a palavra. O Filho do Homem, mensagem provando a sua palavra, parágrafo 221 e 222. Leia os dois em sequência, que você vai ver que no final das eras, com as eras da igreja já passadas, está escrito bem assim no 221, então vem o Filho do Homem. Aí no 22 fala assim: quem é o Filho do Homem? O profeta faz uma pergunta ali. Quem é o Filho do Homem? Ele responde: a palavra. Pronto. Então o Filho do Homem que veio não é o corpo de Jesus, o corpo literal, aquele que tem marcas nas mãos. Se viesse assim, o profeta Mombrano dizia: eu também não creria. Agora ele veio, o Espírito Santo, num corpo místico, um corpo de crentes. Então, o Filho do Homem trabalha nesse corpo, nesses corpos humanos. Então é ele em carne humana outra vez, dessa forma. Prosseguindo aqui. Ah, tá. Já disse, tem um anjo disse. Porque Sara riu, Jesus disse. Já li também. 67. Agora entendem vocês? Vem, porque um ministério como este somente pode ir a gente do Evangelho completo? Um ministério como este, eu pregando sobre esse assunto, no tempo do profeta, só podia ir no pessoal do Evangelho completo. Porque o Evangelho completo, na época, era como se fosse uma associação de pessoas que não defendiam nenhuma denominação e nem atacavam. Eles eram abertos. Quem quisesse sentar lá e ouvir, tinha padres que iam lá, tinha evangélicos que iam, sentavam e assistiam. E quem cria, dizia amém. Quem não cria, fica quieto. Se quiser sair com raiva e resolver com Deus depois. Então, um ministério como este somente pode ir a gente do Evangelho completo. Venho que isto tem chegado. Eu me criei, agora o profeta conta dele, eu me criei numa igreja batista e fui ordenado como um pregador batista missionário. Porém, quando algo tocou o meu coração, tive o discernimento, quer dizer que ele não tinha o discernimento antes, tive o discernimento de saber que isso era a palavra de Deus. Ele então o fez manifesto. Me disseram: Billy, você vai se tornar um aleluia. Você vai virar um aleluia. Eu pensei nesses aleluiazinhos que ficam voando aqui, não tem? Umas aleluiazinhas. Mas lá, na verdade, era uma maneira deles, pejorativa, uma maneira deles tirar sarro. Fala que esse aí virou um aleluia. Ninguém está interessado em ouvir essas coisas. Eu disse: se Deus o tem mandado, Deus o prometeu em sua Bíblia. E ele terá alguém que esteja disposto a ouvir. Correto. Vamos discernir o corpo do Senhor. Discernir os tempos em que vivemos. Morreremos espiritualmente se não o fizermos. Deixa eu repetir essa frase. Sei que vocês captaram. O profeta disse que morreremos espiritualmente se não o fizermos. Ou seja, se não discernirmos sobre o Filho do Homem. Então isso é pesado. Isso é ótimo de ouvir para quem discerne, mas é péssimo de ouvir para quem rejeita. Então, vamos lidar com amor? Vamos. É o nosso trabalho. Esperar os mais lentos, para que eles vão conseguindo também entrar na marcha. E sem apressar muito, mas queremos que todos, Deus também não quer que ninguém se perca.
ninguém pereça, mas que todos tenham a vida eterna. Então, todos aqueles que se enquadrar nisso e se posicionar, sua porção está reservada. Tá, espiritualmente, se não fizermos. E se isto é a verdade, e o Espírito Santo está conosco, e além do mais, temos o último sinal da vinda do Senhor. Além do mais, nós temos o último sinal da vinda do Senhor. Antes que ele venha. Recorde, isso foi exatamente antes que Sodoma fosse queimada. Foi umas quantas horas antes de se queimar. Daquele hino nosso que fala, antes da queima de Sodoma. Então, estamos vivendo nessa iminência. Antes de ser queimada. Deixa eu ver aqui, porque eu não quero passar. Ah, tá. 73. Estou quase chegando já aqui. Eu creio hoje, muitos de vocês ouviram o que disse Khrushchev outro dia aos americanos. Vocês leram isso nos jornais. E eis aqui sua declaração. Se tem ainda discernimento natural, captarão isto. Ele disse, se há um Deus, ele vai varrer e limpar o templo com vocês. Com vocês, os capitalistas, cambiadores de dinheiro. Vocês sabem bem o que significa isso, não é verdade? E ele tem razão. Um pagão, um diabo, um impostor como esse, tendo que nos desafiar dessa maneira, e ainda continuam dormindo, pecando, bebendo, simplesmente ignorando, porque não tem discernimento espiritual do corpo do Senhor. Que dia este no qual estamos vivendo? Irmãos e irmãs, vocês, meus amados, não estou tratando de ser parcial, somente estou lhes dizendo a verdade. Eu somente sou responsável pela Bíblia e lhes digo que se creem em mim como seu profeta ou seu servo, então creiam que estou lhes dizendo a verdade. O fim está perto, quando não sei, e não há ninguém que o saiba, porém sei que estamos vivendo na sombra de sua vinda. Não pode você ver as ameaças? Veem vocês o que eles têm? A nação está tratando de se esquivar disso, bebendo e rindo. Olha, quando você vê a pessoa pensando que estão alegres nos bares, bebendo, ou caçoando, não é porque elas estão bem, não. Elas estão fazendo isso para distrair a mente, para poder não cair na real. Não se pode. Você faz isso para evitar receber o discernimento espiritual, pelo qual Deus pode revelar que a Escritura já está sobre a parede. Sabemos que já está. Você pode dissipar isto com piadas. Dissipar, espalhar. Então tem pessoa que o pensamento ruim vem e ela não quer pensar na realidade, então ela vai ver uma piadinha, vai dar umas risadas. É o espírito de cômico, né? Para passar um tempo. Então, nós cristãos não temos tempo de ficar passando o tempo, matando o tempo. Então, quem não tem esperança, ele vai dissipar, né? Ele vai tirar aquele pensamento, espalhar ele, se livrar dele fazendo essas coisas. Piadas. E com Hollywood. Hollywood é onde é que faz os filmes. Hoje aqui para nós seria a Netflix. Né? Netflix é onde as pessoas vão para ali para assistir os filmes. Não quer dizer que você consiga selecionar, quem sabe, algum filme que preste, né, que dê alguma informação boa. Mas se for porcaria, aqui está dizendo Hollywood, televisão, ou ficar em casa envolvido nestas coisas, se quiser. Porém, um verdadeiro homem ou mulher que tenha nascido de novo e que tenha o discernimento do Espírito Santo encontrará seu lugar na igreja. Está vendo? Amém. Então, em vez de ficar em casa distraindo, naquele tempo já tinha essas coisas. E hoje com a internet, com tudo. É muito fácil de cair nessas coisas, mas um verdadeiro homem procurará ter seu lugar na igreja, adorando, clamando e fazendo o maior esforço de sua vida para atrair os pecadores. Exatamente, se é de Deus, você devia colocar seu coração, aquele que é o final, vou ler aqui. Colocar o seu coração nisto, se tem discernimento. Se tem discernimento, trabalhe, o profeta disse. Você discerne a obra de Deus, discerne o que é o corpo do Senhor, o profeta disse, então trabalhe.
Como? Faça o que tem que ser feito. Talvez é afinar o violão. Talvez é limpar os instrumentos para os outros tocar. Talvez olhar, perceber que falta um ganchinho ali, ó. Não é que sai criticando, não. Ah, mas o pastor é descuidado, esses músicos é descuidado. Faça a tua parte. Quem sabe você fala, quanto que custa um ganchinho desse aqui, ó? Quer pedir mais uma meia dúzia? Então eu vou colaborar, vou ajudar, né? Ou a tal coisa está precisando. Então, quer dizer, vamos... trabalhe, né? Se tem discernimento, trabalhe. Não vá simplesmente dizer, sim, eu creio nisso, esta é a verdade, isso é bom, amém, e vai para casa. Vai trabalhar, o profeta disse. Você tem discernimento? Trabalhe enquanto o dia dura. Não é o nosso trabalho, não. Isso aí todo mundo trabalha, né? Mas é trabalhar na seara de Deus. Por quê? A noite vem quando ninguém poderá operar. Trabalhe enquanto temos as portas abertas. Trabalhe enquanto há cultos como estes. Tragamos nossos familiares para dentro, como Noé, né? Traga-o para o Evangelho. Tragamos nossos amigos e vizinhos. Deus morreu por aquela gente e devemos ter suficiente interesse por eles, de maneira que trabalhemos até que sangrem nossas mãos. Se não o fizermos, nos encontraremos ao fim vazios. Então eu li até o 73, vou parar aqui, mas na sequência o profeta vai contar a experiência de uma mocinha, eu não vou ler, eu acho que eu contando você mais rápido, da mocinha que feriu tanto as mãos de tanto trabalhar. O profeta conta aqui que ela tinha várias irmãs, mas só ela tinha cerca de 12, 13 aninhos, e a bichinha trabalhava tanto para dar conta da casa, do trabalho, das roupas, que as outras não faziam. Puseram na cabeça de não trabalhar, não fazer nada, e aquela outra irmãzinha, ela sentia o peso da responsabilidade, e a mãe contraiu tuberculose. E essa mãe, então, não conseguia trabalhar por causa da tuberculose, e sobrava para outra menina, e o certo é que a mãe veio a falecer. Aí ficou pior ainda. Sem a mãe, aí toda a responsabilidade naquela mocinha. E ela trabalhou tanto, que ela foi se esvaindo, ficando exausta. E vocês sabem o que é uma pessoa exausta? Tem alguém aqui que não sabe, mas tem alguém que já sabe. Trabalhar até a exaustão. É aquela hora que você fala, não aguento mais, ufa, e você não senta, você cai no banco lá. Vai para deitar, você não deita, você cai. Ou no sofá. E até você se recuperar. Então essa mocinha ficou nesse estado. E aí o que aconteceu? Má nutrição e cansaço, a tuberculose também pegou ela. Aí ela também veio a óbito. Só que antes dela falecer, uma professora de escola dominical foi e perguntou para ela, mas e você? Foi tentar falar com ela sobre Deus. Aí ela falou assim, o que você vai apresentar a Deus? Ela falou assim, eu vou mostrar para ele as minhas mãos. Ela não tinha ensinamento, outras coisas. Mas ela falou, vou mostrar as minhas mãos. O que ela fez, ela foi trabalhou. E ela então veio a óbito, né? Essa história do profeta conta ela aqui também. Então, irmãos e irmãs, cobrem de mim, tá? Talvez eu possa distrair, esquecer. Mas quem conseguir de algum jeito aí o PDF dessa mensagem, vocês viram que é muito importante. Eu toquei tantos tópicos, mas ficou tanta coisa sem ler aqui e sem até mesmo falar. E então, que Deus abençoe. A leitura da Santa Ceia já foi feita. Nós vamos agora... Pode encerrar. Então, que Deus abençoe a todos que nos assistiram até aqui. Vamos agora para a ministração da Santa Ceia do Senhor.